Christian Horner avisa, Red Bull chegou de vez e está criando o tal do momentum. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Se você é fã dos casacos da Lotus, do Senna, da McLaren, dê uma olhada nessas novidades lá na Paddock BR e ainda tem promoção de Dia dos Namorados. Em compras acima de R$350 você leva uma camiseta grátis. Coloca o cupom AMORZÃO lá no checkout. E se você efetuar compras menores, cupom Ressaca Motor. Tem de todas as equipes e pilotos, é 100% algodão, não encolhe. E na Instant Gaming também vários jogos e gift cards, entra aí pelo link na descrição. Muitas promoções rolando, não perca a oportunidade. Amigos, nós temos aqui várias notícias para passar para vocês. Vamos passar basicamente por Ferrari e Red Bull. Começando pela Ferrari, Charles Leclerc estava nada satisfeito pós-Grande Prêmio, falando que como piloto é inaceitável a posição em que a Ferrari está no momento. Tanto nas estratégias quanto na performance, o Leclerc não está satisfeito. Ele quer mais, com razão, né? A Ferrari está sempre nesse negócio de quem sabe agora vai, agora não vai. Leclerc também fala que não se arrependeu de nada que fez na corrida em termos de disputas mais duras, seja contra o Gasly, seja contra o Albon, o que eu também não vi nada demais, foi normal de corrida ali, acontece, e ele faria tudo de novo. Então até aí tudo bem, beleza. O detalhe aqui é que o Frederico Vasseur, o chefe dele, falou que nem tudo é perfeito quando as coisas vão bem, mas também nem tudo é um desastre quando vão mal. Eles têm que trabalhar juntos para melhorar e hoje a equipe se saiu bem, não apenas o Hamilton, mas também Charles e a equipe de boxes. Trabalhar em equipe é a única maneira de recuperar. Então Vasseur com aquele discurso que ele vem desde o ano passado, na verdade, né? Vamos trabalhar em equipe, vamos fazer as coisas juntos, tudo bonitinho, tal, de mãos dadas, todo mundo caminhando, cantando, seguindo a canção, tudo muito lindo, só que não está dando resultado. E aí chega um questionamento lá do Fórmula 1 no Análise Técnica. Eu achei o questionamento fantástico, eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: por que fizeram uma revolução no carro no último ano de ciclo de regulamento? Inclusive eu fiz esse questionamento quando foi anunciado ano passado isso. É justo colocar toda a culpa em cima do Enrico Cardilli? E se o Enrico Cardilli saiu da Aston Martin, por quê? Será que a Ferrari não viu que talvez ele não estivesse à altura do trabalho para a Ferrari? E por que quando identificam os problemas, na Ferrari tudo leva períodos bíblicos, ou seja, muito tempo, longos períodos, para poder se concretizar, enquanto as outras equipes levam upgrades, a Ferrari fica sempre com o mesmo spec. Olha os questionamentos do Fórmula 1 no Análise Técnica. Eu concordo plenamente, a Ferrari demora muito, a Ferrari mudou todo o seu carro, né, 95% como eles falam, e está colhendo os frutos no último ano de regulamento. Se fosse o segundo ano, pô, legal demais, tem que fazer isso mesmo, não deu certo ali e tal, mas no último ano, não me parece que foi a melhor decisão. E é claro que os resultados estão aí para provar isso. Antes da Ferrari ir para a pista pela primeira vez, a gente questionava, né? Poxa, vale a pena? Último ano, tal, faz sentido? Na minha cabeça não faz. E nós estamos vendo que está sendo difícil para a própria Ferrari compreender o seu carro. É claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a Ferrari. Agora vamos passar para a Red Bull. O Christian Horner opinou sobre a McLaren. Falou que agora os dois pilotos estão brigando pelo título e que o conflito que tem é que em algum momento nessa disputa pelo título, o interesse próprio vai ficar acima do interesse da equipe, ou seja, o Norris e o Piastri em algum momento vão desobedecer ordens, etc. Então é uma situação difícil para a McLaren e a Red Bull, obviamente, vai buscar se aproveitar disso. Ele fala até que foi muito bonita a disputa da McLaren, eles passaram ali muito próximos, né, e tudo mais. Só que a Red Bull vai tentar se aproveitar disso, obviamente. O que, convenhamos, a gente está prestes a ver um 2007 se repetindo, né? A temporada em que os dois pilotos da McLaren se degladiaram com o melhor carro, e aí o Raikkonen foi comendo pelas beiradas e foi campeão na última prova. O Verstappen não necessariamente está comendo pelas beiradas, ele está se colocando como um dos candidatos também, mas até o presente momento, a gente ainda coloca a McLaren como o melhor carro. Se a Red Bull vai dar a volta por cima, se com escalonamento de túnel de vento, de desenvolvimento, essas coisas, eles vão conseguir dar a volta por cima, é uma outra história, a gente tem que esperar ainda os próximos grandes prêmios. Mas o fato é que aqui nós temos uma McLaren perdendo pontos para ela mesma. Eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre a corrida. Por que a McLaren não inverteu logo o Norris com o Piastri para o Norris tentar um ataque ao Verstappen? Se ia conseguir ou não é outra história também. Mas pensando como chefe de equipe, faria muito mais sentido. Se você pensa como fã que quer ver o pau comer, beleza, os dois foram lá, foi bonita a disputa, o Norris botando de lado, isso foi bonito, foi legal, foi divertido. Mas como chefe de equipe não faz sentido, e aqui a gente está buscando pensar como a Fórmula 1 funciona.
Então, obviamente, o Christian Horner está gostando demais disso. Ele só tem um piloto para gerenciar nessa briga, enquanto a McLaren tem dois e, por enquanto, estão batendo cabeça em algumas situações, por mais que estejam em primeiro e segundo no campeonato. Mas me fala aí a sua opinião sobre isso. Yuki Tsunoda pediu perdão pela batida, que tirou dele a possibilidade de disputar qualquer coisa no qualifying, e após uma corrida de recuperação, em que ele terminou marcando ponto, falou que foi quase que uma redenção e um obrigado para a equipe por terem passado tanto tempo arrumando o carro dele, então esse pontinho acabou ajudando nesse pedido de desculpas. Só que falando sobre os próximos qualis, Tsunoda disse que aprendeu uma lição. Ele fala que não vai mais tentar ser o herói na primeira volta do Q1, e é totalmente desnecessário. Vai buscar ser melhor da próxima vez, e que ele tinha sim ritmo para conseguir um bom qualifying, já que nos treinos livres eles estavam andando muito próximo do Max Verstappen, de acordo com o próprio japonês. Então agora vamos ver se o Tsunoda em Mônaco, por exemplo, vai ser mais safe, né, mais seguro nessa volta do Q1, que realmente, convenhamos, ele tem uma Red Bull na mão, ele consegue passar para o Q2 com certa tranquilidade, não é como se fosse o Lawson que estava apanhando para esse carro, então não precisava querer ser o herói mesmo, você não precisa extrair o máximo no Q1. Você faz uma volta legalzinha no Q1, no Q2 você já coloca um pouco mais de performance, porque o negócio fica mais apertado, e aí no Q3 você tenta ser o herói, vai pro tudo ou nada. Espero que o Tsunoda tenha aprendido mesmo, gosto dele, acho que ele tem futuro na Red Bull, não como o primeiro piloto, mas um bom piloto ali para marcar pontos. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos voltar para o Christian Horner? Pois bem, ele falou sobre a situação da Red Bull e mandou um recado para a McLaren. Falando sobre o carro, ele disse que definitivamente conseguiram colocar a performance do carro numa janela melhor. O carro não estava mais escorregando e, obviamente, isso afeta a temperatura e o desgaste dos pneus. Ele fala que o primeiro stint foi muito bom, eles conseguiram gerenciar e ainda abrir um gap. E é sempre uma posição muito feliz estar nesse tipo de situação. E é a primeira vez nesta temporada que eles conseguem efetivamente passar a McLaren nessa performance e na questão do desgaste em si dos pneus. E realmente, a McLaren vinha sendo, até na outra corrida em que a Red Bull venceu, a McLaren vinha sendo a melhor equipe no desgaste e nessa em Imola a Red Bull deu aula. A Red Bull conseguiu uma performance avassaladora e eu entendo que algumas pessoas falem, não foi avassalador e tal. Na verdade foi, o Verstappen não precisou pisar para abrir da McLaren não. A McLaren sofreu para tentar acompanhar o ritmo do Verstappen. Isso é um fato que nós vimos no primeiro stint e nos outros stints também não conseguiram andar junto do Verstappen. Horner ainda fala que estão começando a entender o carro e estão também lidando com os upgrades de uma forma a focar em características do que simplesmente colocar downforce. Estão já ajeitando determinadas características ruins do carro, o que é encorajador para as próximas corridas. E fala que dessa vez a Red Bull está começando a construir o tal do momentum, né? Que é muito importante para esse estágio do campeonato, ou seja, ele está dando um recado aqui falando, olha, a gente está começando a engrenar. E se engrenar de vez nesse estágio inicial do campeonato, para a McLaren fica brabo o negócio. Talvez não nos construtores, mas no campeonato de pilotos. A gente sabe que nos construtores é onde o dinheiro mora, mas o campeonato de pilotos também traz muito prestígio, patrocínios, etc. Então é importante. E a Red Bull sabe disso, e se o Verstappen ganha, porventura, aí um 5º título consecutivo, querendo ou não, acaba tendo um impacto muito grande. Eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Entre nos nossos parceiros, um grande abraço, valeu e falou!